E aí, bastidores geek, hoje eu trago para vocês um aparelho aí bem interessante. Esse aparelho aqui é um aparelho aí maior, já produzido pela marca Xiaomi. É um aparelho bem legal, evolução da primeira geração. É um aparelho bem interessante aí, que tem umas especificações bem legais. Esse aqui é o Mi Max 2. Vocês podem ver pela parte frontal, ele tem uma tela de 6.4 polegadas, então é uma tela gigante, resolução Full HD, qualidade IPS, então é uma tela bem legal. Deixa eu desbloquear aqui. Uma tela bem legal. Em comparação à geração anterior, ele deu uma evoluída, deu uma melhorada na tela. Um aspecto interessante da versão 2 é que não tem uma aresta de plástico entre o vidro e a carcaça em alumínio. Na versão anterior tinha uma borda saltada, então era uma coisa bem feia, e aqui ela foi praticamente anulada, então ficou bem legal. Câmera superior, aqui nós temos uma câmera de 5 megapixels, já característica de alta qualidade das câmeras frontais da Xiaomi, ao contrário do que aconteceu no Mi Mix aí, que foi um vexame, que a Xiaomi não sei o que fez. E esse aparelho aqui se trata de um aparelho literalmente intermediário, então ele não é o mais caro, também não é o mais barato, mas tem um bom custo-benefício, então ele tem umas especificações bem interessantes. Apesar de ter melhorado alguns pontos, eu achei que ele piorou em outros pontos. Design. O design dele evoluiu bastante comparado à primeira geração, ele ficou bem mais bonito. Leitor digital no central, na parte superior aqui nós temos a nossa câmera. Essa câmera é uma câmera de 12 megapixels e na lateral nós temos o Dual Flash. A parte aqui, esse risco superior aqui ficou a antena. Na parte de baixo, esse daqui dá um ar bem legal, bem mais bonito que a versão anterior mesmo. Superior aqui nós temos o infravermelho, já habitual da Xiaomi, e o conector P2 junto com o microfone para gravar áudio em estéreo enquanto está filmando. Lateral nós temos aqui o botão Power, os volumes. Na outra lateral nós temos a gaveta de chip. Esse daqui é híbrido, né? Aquela gaveta híbrida já comum. Na parte de baixo nós temos aqui os botões capacitivos. Eles são retroiluminados, isso é bem interessante. Então são botões bem retroiluminados, então isso é legal. Na parte de baixo vocês podem ver aqui que nós temos um alto-falante, microfone, no centro nós temos o Type-C. Esse Type-C foi uma característica que eu reclamei bastante na geração anterior de não ter vindo, já que o aparelho era um aparelho muito interessante, não tinha um preço tão alto na época que foi lançado a primeira versão desse aparelho aqui, e não tinha o Type-C, então foi uma coisa que eu falei bem mal da primeira geração. Já na segunda geração já veio arrumado. Como vocês podem ver aqui, ele não tem a borda entre o vidro e a carcaça, diminuiu bastante. Na geração anterior era uma borda não tão legal de utilizar, então aqui já deu uma melhorada legal. A câmera, como eu disse para vocês, ela não é sobressaltada, então ela fica bem lisa aqui, então dificilmente você vai arranhar essa câmera mesmo usando sem capa. Apesar que esse aparelho, como ele é gigante, você vai usar com capa, tu vai ter um tablet no bolso, então não é tão interessante usar com capa. O que eu recomendo aí, pessoal, é comprar aquela capinha casca de ovo que é bem fininha, TPU, ou se não usar um adesivo fibra de carbono para não arranhar. Só não fique sem, porque se arranhar fica bem feio o arranhão. Indo para a parte de configuração, nós já estamos com o Android 7.1 aqui, só que ele está na MIUI 8.5. Provavelmente logo sairá uma atualização para MIUI 9, apesar que eu não tenha notado tanta diferença. Ele vem com um processador Snapdragon 625. Aqui é um ponto que eu não entendi. A versão anterior desse tablet, que ele vinha com o Snapdragon 650 e 652, que são processadores mais fortes que o 625. Então, para esse tablet aqui, esse phablet no caso, eu esperava pelo menos o 630 ou 660, o processador mais atual, ou até mesmo o 653, não o 625. Apesar que é um excelente processador, principalmente no foco de desempenho e consumo, então ele tem um consumo baixíssimo, só que é um processador hoje no mercado 2017, já é um processador abaixo do intermediário, então ele não tem desempenho de intermediário mais. O ano passado ele ainda tinha um desempenho bem interessante, mas esse ano ele já está com um desempenho
não tão legal, principalmente se tratando para esse tablet. Como eu falei, eu esperava pelo menos os 660. Ele vem 4 GB de RAM e 64 GB nesta versão que eu estou utilizando. Ele vem em outras versões de armazenamento também, mas esse daqui é o 4 de RAM e 64. O sistema dele é já o habitual da Xiaomi, então é uma interface que eu adoro muito, eu gosto mesmo do sistema da Xiaomi, e está entre as das mais preferidas de utilização. Apesar que tem a da Meizu, que eu acho mais bonita, né, na parte design, e da LTV e da Huawei, que são as ROMs mais rápidas que eu já utilizei dos aparelhos chineses. Mas a MIUI ela se sobressai pelo fato da personalização. Então é uma personalização, e também se você utiliza ROM beta, o sistema operacional que mais sai atualizações é o sistema da Xiaomi. Então é bem interessante para quem gosta de sempre estar recebendo atualização e brincando com o sistema operacional. Deixa eu mostrar aqui alguns benchmarks para vocês. Essa daqui é a pontuação dele no AnTuTu. Ele vai ficar nessa casa aqui, pode até chegar a uns 63, 65 pontos, né? 65 mil pontos, mas não vai se sobressair muito desta pontuação. Então eu esperava pelo menos um processador aí que chegasse na casa dos 80, 90. Vamos aqui para o outro benchmark. Este daqui é para nós ter a noção da velocidade interna do aparelho. A memória interna está pontuando aí 224 MB de leitura e 147 MB de escrita. Então é bem interessante, principalmente se você vai filmar em 4K. Acima de 100 MB de escrita, então você já não tem problema para filmar em 4K. Como eu disse para vocês, esse aparelho ele tem câmera de 12 megapixels, é um sensor excelente, é uma evolução comparado ao sensor anterior. Ele consegue captar mais detalhes de cores, em ambientes não tão bem iluminados ele se sobressai, levando em relação o sensor que eu utilizava na geração anterior. É bem legal, é uma câmera de 12 megapixels, apesar que eu acho que o sistema da Xiaomi ainda tem que evoluir na parte dos efeitos de câmera aqui, da interface de câmera. Ela tem um efeito manual, um sistema manual, mas ainda carece de vários recursos. A frontal, câmera frontal é uma câmera de 5 megapixels, mas é uma excelente câmera também. Quem dera essas duas câmeras viessem no Mi Mix. Se elas viessem no Mi Mix eu tinha ficado com o Mi Mix, mas a do Mi Mix era uma vergonha para a Xiaomi, não sei que coisa que eles fizeram para destruir um aparelho tão bom. Ele tem uma bateria de 5.300 mAh. No quesito autonomia de bateria, sinto lhe dizer que não tem nenhum outro da Xiaomi que me apresentou uma bateria com maior duração que esse aparelho aqui. É uma bateria monstro mesmo. Então esse processador ele já tem alta performance pelo custo de bateria, no caso. Então ele tem um consumo bem baixo com um desempenho bem razoável, e aliado a essa bateria aqui, dependendo da pessoa, dependendo do uso, talvez chegue 4 dias com folga. Então é um aparelho muito interessante. Para mim, que eu uso 4G full time, ele me deu autonomia de 2 dias tranquilo, 2 dias full time usando, e mesmo tendo uma tela grande com alto brilho e alto contraste, então ele me deu 2 dias legal. São raríssimos os aparelhos que conseguem me dar essa autonomia no meu uso. Então esse aparelho aqui é joinha para ele. Se você gosta de aparelho grande e se gosta com bom consumo de bateria, esse aparelho aqui é o que eu recomendo para vocês. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, dá um like, manda esse vídeo aí para algum conhecido de vocês. Desculpa por não ter postado mais vídeos aqui, mas o trabalho está consumindo muito tempo. Eu vou tentar trazer mais uns 5, 6 vídeos aí no decorrer dessas 2 semanas. Valeu!